Olha ali, meu risoto ficando pronto. O doutor André Pegas já chegou, porque hoje a gente vai conhecer esse universo melhor da osteopatia, para saber o quanto a gente tem chances hoje, oportunidade de descobrir as causas para se livrar dos sintomas, dos problemas. Que tipo de problema, Vanice? Aguarde. Bom dia, Pegas. Bom dia, tudo bom? Tô demais aqui, olhando para esse tapete, pensando por que a sua casa não tem um tapete vermelho para eu estender aqui. Ontem, quando eu falei melhor com o doutor André Pegas, eu fiquei, gente, sabe aquelas carinhas que você manda no WhatsApp de assustado? Realmente, já conhecia ele como profissional, sabia do respeito, toda a credibilidade que ele sempre teve aqui em Cascavel, mas fiquei honrada demais de recebê-lo aqui. O doutor Pegas é o primeiro brasileiro a conseguir o título máximo de osteopatia no mundo. Vocês têm ideia do que é isso? Então, muitas vezes as pessoas de fora conhecem mais os profissionais que estão aqui, tão perto da gente. E isso é fascinante. Que título é esse que você conseguiu? Quanto tempo faz que conquistou essa façanha? Então, esse título chama DO. Né? Então, a formação de osteopatia, quando você termina a formação de osteopatia, você está credenciado a fazer essa defesa. Mas é muito difícil essa defesa. Então, para você ter uma ideia, eu sou a segunda turma brasileira. Então, eram 80 alunos. Desses 80, eu fui o único que fui conseguir fazer essa defesa. Então, em 2005, eu defendi. Durante 3 anos, eu desenvolvi um trabalho, eu desenvolvi um tratamento para diabetes, tratamento osteopático para diabetes, e fui e defendi essa tese em setembro de 2005, em Madrid. E aí, minha tese foi aprovada e me conferiram esse título de DO, que é o Diploma em Osteopatia, conferido pela Federação Europeia de Osteopatas, que é a maior federação que existe no mundo hoje. Não é exagero dizer que ele tem mania de pioneirismo, né? Porque lá atrás foi ele que tomou a iniciativa de montar em Cascavel a primeira clínica de osteopatia. Eu fico pensando assim, se hoje a osteopatia ainda, né, é algo curioso para muita gente, as pessoas ainda não conhecem direito, não sabem para que serve isso, aquilo. Então, imagina como não era comum há 20 anos. Isso aí. Assim, um fato curioso, quando a gente montou a clínica aqui em Cascavel, não existia. No Paraná tinha um osteopata em Curitiba, um osteopata em Londrina e só. E a gente veio, então, até pela localização geográfica, escolhemos Cascavel. Montamos a clínica aqui, a clínica estava aberta fazia alguns meses. Sempre foi osteofísio? Sempre foi osteofísio. Aí um profissional da medicina ligou pra gente e falou, que bacana que vocês montaram a clínica aí, porque em Cascavel não tem nenhuma clínica especializada em atender osteoporose. Aí eu falei, pois é, então, mas a osteopatia não é uma coisa que trata a osteoporose, até pelo nome causa uma confusão. A osteopatia, ela é uma ciência, nos Estados Unidos ela é uma medicina, e ela trata muitas coisas, sabe? Então a gente teve que mostrar aos poucos para a sociedade, para os profissionais, o que era a osteopatia, onde ela se enquadrava dentro da equipe de saúde, para poder começar a mostrar para a cidade, para as pessoas aqui, o que é a osteopatia. E hoje, a gente é muito grato por tudo que a gente fez. Eu já atendi aqui na minha clínica pessoas de todo o Brasil, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, que vieram a Cascavel para fazer o tratamento com a gente. Pessoas com que tipo de problema? Você ajudou gente nesses 20 anos a resolver o que exatamente? Hoje nós temos, na osteofísio, estava olhando hoje antes de vir para cá, a gente tem cadastrado na clínica em torno de 10 mil pacientes, mais ou menos, tá, ao longo desses 20 anos. Então, foi gente pra caramba que a gente atendeu. O que mais, assim, número 1, na clínica de osteopatia, o que mais tem são as dores relacionadas aos problemas de coluna. Dores nas costas. Ou relacionadas, né? Então, muitas vezes um problema de coluna vai dar uma dor no braço, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma dor na barriga, né? Mas relacionado à coluna. Então, as dores relacionadas à coluna, hoje é o que eu diria para você, 80% do que a gente atende são os problemas relacionados à coluna. Quais são as outras vertentes da osteopatia que também tem foco ali, tem atenção? A osteopatia ela é montada didaticamente em 3 vertentes, que é a osteopatia estrutural, que é responsável a tratar músculos, articulações e os nervos. A osteopatia visceral, que tratam as vísceras, pulmão, coração, intestino, rim, fígado. E a osteopatia craniana, que trata o sistema nervoso central, que é o crânio. Até contra o estresse, doutor? Ela participa, sabe, assim, a osteopatia, o foco número 1 dela é encontrar a causa. E muitas vezes a causa ela pode estar internamente, então se eu tenho um estresse porque o meu organismo não funciona bem e como sintoma eu tenho estresse, mas muitas doenças também, a causa dela está no meio externo. Então, se a causa da doença está no meio externo, a gente tem que orientar, olha, o teu estilo de vida, a maneira que você vive, está te estressando e está alterando o teu corpo. Ou o contrário, não, o teu corpo que não está funcionando bem e isso está gerando um estresse, uma ansiedade em você. A gente vai tratar o meio interno. E o mais fascinante disso é que tudo é feito com as mãos, tá? Mas é para os próximos capítulos, porque hoje eu quero descobrir mais sobre você. É interessante porque Madrid
é um polo dos profissionais dessa área, né? Por que atrai tanta gente para lá? A osteopatia, ela nasceu nos Estados Unidos. Ela é uma técnica de tratamento americana, criada por um médico americano no ano de 1860, mais ou menos. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país onde a osteopatia se desenvolveu. Um médico inglês nos Estados Unidos ela é uma faculdade, né? Uma faculdade de 7 anos, se chama Faculdade de Medicina Osteopática. Aqui no Brasil existe faculdade de osteopatia? Ainda não. Um inglês se formou nessa faculdade, levou a osteopatia para a Europa. E os europeus trouxeram-a para o Brasil. Então a osteopatia chegou no Brasil através dos europeus, os franceses a princípio e depois os espanhóis. Né? Então, hoje, a maior escola de osteopatia do mundo está na Espanha. É a Escola de Osteopatia de Madrid. E ela tem sedes no mundo inteiro. E ela tem um braço muito forte no Brasil. Que ligação você tem com ela, doutor? Então, aí eu me formei na Escola de Madrid. Fui formado na segunda turma brasileira da Escola de Madrid. Passei por todas as avaliações, por todo o crivo da escola. Fui convidado a ser professor. Aí veio o desafio. Você só pode ser professor da escola se você tiver o DO. Então, eu corri atrás, comecei a fazer o DO. Passei, me tornei membro da escola. E dando aula de osteopatia, dando aula de coluna, falando sobre o corpo humano, eu viajei aí 5 países do mundo para falar. Esse conhecimento você não guardou para você só para colocar em prática com os teus pacientes dentro do teu consultório, não? Não pode. É congresso, palestra, como? Workshop, palestra em congresso, workshop, curso. Então a gente é muito requisitado para falar sobre a nossa experiência. Porque a osteopatia, ela é uma ciência. Você estuda, você aprende a osteopatia. Mas a prática, ela te mostra uma osteopatia diferente, ela te mostra caminhos que você consegue chegar com mais facilidade na causa primária das doenças. Então a gente é muito chamado para falar da nossa experiência para 14 anos como professor de osteopatia pela Escola de Madrid. Imagina a mãe dele, né, os prantos de emoção. Meu Deus, meu filho, né? É aquela pessoa que não se contenta assim com o óbvio, com o básico, com o trivial. Vou trabalhar com osteopatia, então eu vou ser o cara da osteopatia. E esse cara está aqui, que é o Dr. André Pegas. Qual que é o ponto de referência da clínica aqui em Cascavel para o pessoal encontrar bem fácil, até quem vem de outras cidades? É bem facinho. A clínica fica uma quadra do Shopping JL, na Nereu Ramos, na mesma direção do Shopping JL, na Nereu Ramos, entre a Recife e a Kennedy. Olha ali, bem facinho. É apaixonante. Mesmo se a pessoa está lá na dúvida entre procurar o médico e o osteopata, como que ela responde essa pergunta para ela mesma? É importante, os dois formam uma equipe. Então existem doenças de tratamento médico. Existem doenças de tratamento osteopático, existem doenças de tratamento em conjunto. Né? Então a pessoa, se ela tem algum problema de saúde, ela pode procurar ou um médico ou o osteopata. Ambos recebendo esse paciente através da avaliação, a gente vai poder dizer, olha, o teu caso é um caso para a osteopatia e a medicina. Então a gente faz um encaminhamento também para o médico. Olha, o teu caso é um caso somente de tratamento médico, a gente encaminha para o médico. Então, e mesma coisa no médico, se vai no médico e ele veja que aquilo é um caso para a osteopatia, ele acaba fazendo um direcionamento. A grande maioria das doenças a gente trabalha em conjunto. A gente trabalha em conjunto. Já anotou o telefone e tudo lá para fazer uma consultinha? Qual será o tema do nosso próximo bate-papo, então, doutor? Olha, aqui vai ser a nossa maior referência de atendimento. Problemas de coluna. 80% da população mundial vai ter, pelo menos uma vez na vida, um episódio de dor nas costas. E às vezes muito antes de completar 60, 70, 80 anos de idade, Pelo contrário, hoje em dia a gente via antigamente problema de coluna relacionado a pessoas de 50, 60 anos. Hoje a gente atende jovens de 13, 14, 15 anos já com problema de coluna. Antigamente as pessoas tinham problema de coluna porque exageravam no trabalho, forçavam demais as costas. Hoje a gente está ao oposto, a gente tem jovens com problema de coluna pelo sedentarismo excessivo, pela falta de atividade física, pela falta de exercício. O pessoal fazendo fila lá na Osteofísio. Obrigada, doutor. Obrigado. Tem chazinho ali fora, tem risoto ali. Se quiser ficar até meio de 5, tá convidadíssimo, Combinado, tá? então. Até a próxima. Legal.